Opa, hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019 e claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Siri Confidente, Apple 1, Disney Plus baleando e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Acabei agora de sair da live do Hackeando a Produtividade falando sobre o segundo maior obstáculo, que é o cansaço. Você certamente já sentiu isso. O primeiro grande obstáculo é o tempo. Se você não tiver tempo, você não vai conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. E a segunda coisa é a disposição. A gente fica procrastinando, fica enrolando. Tem um quê de motivação psicológica, de você não ver sentido naquilo que você está fazendo, mas tem aspectos físicos. Se fala muito, de gerenciamento do tempo. Isso aí é uma balela. Você tem que abrir espaço na agenda, que eu contei na segunda-feira. E uma vez que você abriu o espaço na agenda, você tem que gerenciar, administrar a energia, o gás, a disposição. Aí entra sono, entra alimentação, entra atividade física, exercício e várias outras coisas. Tem também um PDF, preparei um PDF falando especificamente desse gás. Eu não gosto de falar a palavra energia, porque fica parecendo que energia é um bem físico que você tem e hora tá cheio e hora tá vazio. E não é. Tem várias pegadinhas na energia, porque pode reparar, quando você dorme muito, em tese que você deveria estar descansado, não. Você fica mais preguiçoso. Aquilo que te descansa, na verdade, te cansa. Por outro lado, você faz 1 hora de academia, você sai pilhado. Era pra sair cansado, mas acontece o contrário, Você sai revigorado. Assiste o vídeo, conto tudo lá no vídeo. E as partes que eu não comentei no vídeo, eu complemento no PDF. Dá um pulinho lá, hackeandaprodutividade.com.br. Notícias. Coca-Tech. Começar falando da Apple, que assumiu que fez besteira na história da Siri. Não era esperado nada diferente disso. Se fosse na época do Steve Jobs, ele ia resmungar. Aliás, o Steve Jobs tá vivo, ele tá lá no Egito. Encontraram um sósia. Mas de pronto você já vê que não é o Steve Jobs porque não tá de Apple Watch. Se bem que não usaria pra disfarçar ainda mais. Claro que ele não tá vivo, infelizmente. Aliás, o outro Steve também andou dando o ar da graça falando que a Apple tá muito poderosa hoje, que a Apple já deveria ter se dividido há muito tempo, como o HP fez na época que ele trabalhava lá. Tem algum sentido você ter equipes distintas, separadas, pensando para resolver os problemas. Só que hoje a gente tá num mundo conectado. Isso seria válido no mundo velho. No mundo novo conectado, tem sim a questão do poder. Mas a história da Siri que eu vou contar já já. A Apple vem fazendo as coisas certas. Não tá garoteando americamente como um Facebook. Não dá aquelas escorregadas do Google. Quer dinheiro. Óbvio que quer dinheiro. Apple é uma empresa, não é uma ONG. O Timóteo ganhou 115 milhões de talquês. Dá pra multiplicar por 5 agora, O paralelo do dólar, 4,60. Então, 115 vezes 5 vai dar 575 milhões. Isso são 10 megacenas que o Timóteo ganhou de bônus por desempenho. 6 vezes o que o G7 queria doar aqui pro Brasil, pra Amazônia. Então, tudo é muito grande. Como tá tudo no digital, você pega o Uber. Uber começou como carrinho, mas a gente já sabe que hoje é mobilidade, o negócio do Uber, e aí entra os patinetes, entra o carro autônomo, a coisa vai mudando com o tempo, vai crescendo, vai caindo no gosto, você tem muita competição, a quantidade de fintechs que a gente tem aqui no Brasil hoje, estúpida, todas elas não vão sobreviver, adoraria, seria ótimo, mas historicamente não é assim que acontece, a coisa acaba se juntando, parece que o que a gente vai ter em termos de mobilidade é um Uber reinando, o mercado já está consolidado. Você tem Uber, Lyft, Didi 99, já está havendo a conformação de mercado. No mundo conectado, a coisa de 10 anos atrás, você tinha o login do Facebook, a coisa era esparramada, você tinha as APIs, as máquinas se falando, as empresas eram mais, não vou dizer amiguinhas, mas lembra que a Apple tinha integração com o Facebook nativo para você compartilhar. Ok, depois criou uma API, facilitou, você tem um compartilhamento, mas foi também uma maneira da Apple dizer, então, Facebook, chega pra lá, você
fica pra lá, fica aqui. Hoje você não tem mais aquela interação, aquela parceria que você tinha antigamente. E quanto mais conectado, em tese, melhor. É o tal da Apple Software junto do hardware e agora também os serviços. A Apple, ela tá pensando já 5, 10 anos à frente. Não dá pra você achar que o Apple Card aconteceu agora. O Apple Card, a Apple vem trabalhando nessa ideia quando lançou o Wallet. Ali a Apple já estava dizendo, não, o iPhone vai ser a sua carteira digital. Assim como o saúde também é uma carteira de saúde, de dados de saúde. A Apple está trazendo mais uma empresa para compartilhar esses dados de saúde, mas compartilhar com a sua ciência. Você quer que aqueles seus dados estejam naquela plataforma, você exporta, você entrega esses dados para essa plataforma. Os dados seus de saúde não estão trancados dentro do iPhone. Não, você pode usar terceiros, pode fornecer para os médicos. Isso sim vai tornando a empresa grande. Mas quem é que teria condições de fazer algo assim? Criptomoeda não virou um meio de pagamento. Só tem chance de virar um meio de pagamento quando entrar uma Apple da vida, um Facebook da vida, melhor que fosse a Apple. E outra, né? Acho que o Facebook, por ser virtual, fica mais fácil de exemplificar. Você quebra a operação do Facebook, deixa o Facebook de um lado, o WhatsApp do outro, o Instagram do outro. É uma questão de tempo para o Facebook desenvolver o seu próprio WhatsApp, o seu próprio Instagram, concorrendo com aquele que ele quebrou. Tem aí algumas questões com essas ideias. Mas, enfim, Apple reconheceu que fez besteira, né? Fazendo certinho. Ó, foi mal aí, desculpa. Você tem um tempo também para se corrigir, mas agora veio a declaração oficial. Ela tá dizendo 3 coisas em essência. Primeiro, a Apple não vai mais salvar os áudios. Essa é a primeira coisa. Vai ser opt-in. A segunda coisa, quem quiser fornecer os seus áudios para aprimorar a Siri, vai lá, marca, ó, eu quero fazer parte do programa. A Apple acredita que muita gente queira melhorar a Siri. E terceiro, vai ser in-house, vai ser dentro da própria Apple, funcionários da Apple. Quando você mandar um comando e não foi claro, o comando não foi atendido, um carinha vai ouvir, mas esse carinha vai ser funcionário da Apple. E se ele identificar que foi um disparo acidental, que você não queria ativar a Siri, ele vai apagar aquele registro na mesma hora. Bacana, fazendo certinho. Olha, opt-in, fica até surpreso por ser opt-in, mas é o custo de ter dado a escorregada. As transcrições por computador para fazer a otimização da Siri continuam rolando. Caso você queira compartilhar os seus áudios para aprimorar, né, fazer o opt-in, você faz o opt-in. A Apple vai manter esses dados por 6 meses, anonimizado. Vai ter até uma identificação com o dispositivo, mas não para identificar você, identificar o seu Apple ID, para identificar o seu número de telefone. É só por dispositivo, só para ter uma referência. E depois disso, essa referência vai ser apagada e o conteúdo mais 1 ano e meio. Então, vai ser mantido por 2 anos, sendo que 6 meses com a identificação do dispositivo, sem voltar para o Apple ID / número de telefone, e mais 1 ano e meio no bancão de dados. Corretíssimo, mandou bem. E o 13.1 é 13.1 mesmo, saiu beta público nessa quarta-feira, só foi 0.1 do iOS e do iPadOS. Como a produção do iPhone deve estar a 1000, devia ter tempo, prazo para queimar, para colocar no dispositivo. Vamos fechar esse pacote aqui de Goldmaster e vamos iniciar o desenvolvimento da 0.1. Já largo o beta, já coloco o beta na 0.1, Apple a 1000. Agora, a Disney também parece que tá a 1000. A Disney fez uma promoção no Disney Plus, colocou um site, não, ó, entra aqui nesse site que você vai ter desconto. Ao invés de você pagar $7 por mês, você me dá $140 e eu te dou 3 anos. Você antecipa 3 anos, me dá $140, vai dar coisa aí de $4 por mês. O que você acha? O site caiu. Mostra que a galera quer o conteúdo Disney, quer esse selo Disney, muito embora, por exemplo, o Deadpool, né, não vai estar presente no Disney Plus, vai estar no Hulu. Disney vai ficar só aquela coisa Disney, a coisa mais punch, fica à parte, né, aquela coisa hoje Fox, fica na Hulu, mas a galera quer conteúdo Disney, esse é um ponto. 2, a galera tá se comprometendo por 3 anos, ok, oferta, desconto, mas é um baita sucesso, não é aquela coisa de, vamos ver aqui se o conteúdo me interessa, não, eu vou assinar aqui um mês, aí eu maratono, aí depois eu cancelo, vou pra Netflix, maratono uns mesezinhos, aí depois eu volto pro Disney Plus. Não, a galera tá bancando comparativamente bem barato, né? Mesmo assumindo aí R$5 o dólar, vai dar R$20 por mês. Isso obviamente coloca pressão em cima da Netflix, mas a Netflix já tá esperando essa pressão, ela já vem se preparando. Vai ter 10 filmes que a Netflix, para concorrer com o Oscar, vai deixar só no cinema no início. Fica ali de 1 a 5 semanas. O Irlandês, por exemplo, com Scorsese, Al Pacino, De Niro, fica um mês de exclusividade, de 1º de novembro a 27 de novembro, mas Klaus fica uma semaninha, fica no cinema do dia 8 de novembro até 15 de novembro. O Irlandês, ele até vai ter uma amostra antes, no finalzinho de setembro, então talvez
talvez, né, entre aí na conta, não sei quanto tempo precisa de exclusividade para concorrer ao Oscar. Tô curioso para ver como é que vai ser isso, se vai ter uma larga distribuição, se vão ser vários cinemas exibindo, se vai ser uma coisa ali meia boca, se a galera vai pagar para assistir mesmo sabendo que daqui 2 meses vai estar disponível na Netflix. Regras são regras, ok, mas é de uma bobeira, né? Filme é filme, não importa onde, por mais que você tenha uma linguagem cinematográfica, você não tenha a orientação a dados que uma Netflix consegue fazer. Mas série, ok, é diferente de filme, podia juntar o streaming com o tradicional. Entendo que o Oscar tem um glamour e eles vão manter esse glamour. Disney, que é cinema tradicional, vai continuar primeiro oferecendo pro cinema, fazendo a grana que faz no cinema, depois que vai fazer a grana no streaming. Entendo o status quo que ele se mantém, mas queria que não fosse assim, né? Uber brigando com um taxista, vamos ver o que vai sair daí. Mas além disso, você tem a pressão em cima do Apple TV Plus, porque tá construindo a sua própria cartela, enquanto Disney é Disney, nem precisa falar, né? Marvel tem o Star Wars, Apple TV Plus não tem nada. E a ANAC falou, MacBook Pro 15 polegadas 2015 a 2017 proibidos de embarcar em voos nacionais, desde que não seja comprovado que foi feita a troca de bateria. Mas é claro, né, que é assim, mas não é assim, porque diz, os equipamentos defeituosos não devem ser transportados como bagagem de mão nem despachados. Mas se porventura um passageiro embarcar inapropriadamente, aí que ele seja orientado para deixar o dispositivo desligado e não recarregar. Troca logo a sua bateria, vai lá na página onde você coloca da Apple o número de série, diz que não tem nada, imprime essa página, coloca, você deve levar um notebook numa mochila, coloca no fundo da mochila, já deixa dobradinho, e assim, viajou, qualquer coisa tá ali, deixa uma cópia também digital, salva o endereço, deixa o endereço à mão, deu algum ruim, você puxa o celular, vai ter internet, consulta, não, tá aqui, tá tudo certinho, caso alguma complicação, mas de novo, né, troca logo a bateria, por que você tá correndo risco? Coca, mas eu vou ficar uma semana sem o Mac. Sim, é verdade, porque você não troca só a bateria, você não leva lá e troca a bateria, você leva o Mac lá, espera chegar a bateria chega, demora uma semana para eles trocarem, então bateria leva aí, vou arredondar, uma semana para chegar, chega menos, 5 dias, mas uma semana para chegar a bateria, outra uma semana para trocar, porque você troca a carcaça, não é só a bateria, é a carcaça, você tem que tirar todo o miolo do MacBook, coloca na nova carcaça, liga tudo, faz trocentos testes para garantir que tá tudo ok, isso tudo demora uma semana. Sei que é trabalhoso, complicado, mas não tem por que correr risco, não tem por que dar uma despertinho, aqui não troquei minha bateria e embarquei no avião. O que mais que a gente pode comentar? Eu tava vendo uma matéria falando sobre o fogo na Amazon, e aí painel da Tesla. Aliás, Tesla tá oferecendo seguro de carro by Tesla pro Tesla. Entra nisso que o Wozniak tava falando de ser muito grande. Pensa só, uma empresa de carro fazendo também o seguro do carro. Por outro lado, conhece como ninguém o carro, em termos de infraestrutura, do que pode, do que não pode, tem acesso aos dados, sabe como é que o motorista dirige, por onde ele anda, tem toda a telemetria, uns conglomerados juntando. Uber aqui no Brasil, aproveitando falando de mobilidade, lançou seu programa de recompensa, Uber Rewards. Cada real equivale a 1 ponto, se for Select. Ou Black, R$1, 2 pontos. Faz o tantão que você juntou de pontos. Nos 6 meses você vai ter sua categoria. São 3 categorias, ouro, platina e diamante. Ouro, o que você ganha são motoristas mais bem pontuados. Você vira uma espécie de Uber VIP, que já existia. No platina, nem é descontinho a palavra, mas você vai escolher uma rota e se porventura aquela rota alta demanda, o preço subir, aí você vai ter um descontinho até 25%. Além disso, vai ter prioridade na hora de pedir carro em aeroporto, né, o alto movimento. Você vai ganhar 1 Uber Eats a cada 6 meses. E no diamante, você vai ter 3 Uber Eats a cada 6 meses. E pedir um Uber X, você pode ganhar um upgrade de categoria, um Black ou um Select. Ouro, 400 pontos é o mínimo. Platina, 1.500 pontos. E diamante, 4.000 pontos. Mas voltando, falando da Amazon, aí eu vi o Amazon pegando fogo. E não era Amazon, né? Tava em inglês, era da Amazônia. Como é que é o foco, né? Como é que a gente fica, né, tendencioso, os tais vieses. Falando aqui de Brasil, a Uni Global Telecom, com preços Punch Team Beta, 10 gigas, você vai pagar R$60, 15 gigas, 80 e 20 gigas, R$90. Não é rede própria, opera em cima da Claro, da Vivo, da Nextel, bom preço. Polícia, a gente tá acostumado a polícia nos proteger fisicamente. E vai chegar uma hora que vai proteger também digitalmente. Claro que a gente pode abrir processo, reclamar, aquela coisa toda, mas você não tem um policiamento ostensivo online. Você tem as ações, pegar uma galera distribuindo conteúdo inapropriado via WhatsApp, mas são as operações que existem também. Essas operações
operações especiais no mundo físico, mas você não tem aquele policiamento ostensivo. Uma hora vai ter. A polícia francesa descobriu que tinha um malware e tinha uma falha nesse malware e conseguiria neutralizar o malware. Só precisava tomar posse, digamos, do servidor. E aí foi o que fez. Tomaram posse do servidor, colocaram a neutralização e 850 mil computadores que estavam infectados foram curados, entre aspas. É um caso especial porque se conseguiu identificar a falha, como neutraliza o acesso ao servidor, N questões. Mas para pensar nisso. A gente não tem um policiamento ostensivo online ainda. O que mais para comentar? Telegram tem até outubro para lançar sua criptomoeda, senão vai ter que devolver a grana. Já tem 2 anos a criptomoeda do Telegram, que é o Gram. Senão vai devolver a grana para quem investiu. Foram 200 investidores. Arrecadou coisa de 2 bilhões, 1,7 bilhão de Trumps. Não acredito que ele tenha aquele punch que eu falo do Facebook para implantar a criptomoeda como meio de pagamento. Se o Telegram pudesse fazer isso, o Pavel já tinha feito. De Microsoft, como a modinha é o modo escuro, tá chegando no iOS, nos aplicativos do Office 365 e também na web. XFAT, que é a evolução do FAT32 de 2006, que é da Microsoft proprietário. Microsoft tá colocando dentro do Linux. Quem iria imaginar isso? Eu falei, acho que foi segunda-feira da Huawei RISC-V, plataforma aberta de hardware com as instruções de processadores. Então, a IBM também tá abrindo o PowerPC. PowerPC é uma arquitetura RISC, a lá RISC-V. Open source, tranquilão. Vamos ver a Huawei, né? Se ela consegue usar, se não consegue. RISC-V é a universidade americana. Essa treta é complicada. 130 empresas bateram na porta, empresas americanas, bateram na porta do Trump. O Trump abre uma exceção pra gente. Eu quero continuar trabalhando com a Huawei. Aí entra o Android. Oficialmente, o Google falou que o Mate 30 não pode ser vendido com o Android e os aplicativos do Google. E aí você entende por que o Google tá tirando da China a fabricação do Pixel 4, tá indo pro Vietnã. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Google Hire indo pro cemitério. Google Hire era para contratação, facilitar o processo de contratação. Era um fluxo que ligava o calendário com documentos, com o Gmail, para deixar a coisa mais azeitada, mas né, vamos combinar aqui, não tinha muita cara de que faria sucesso, né? Ken Scanner, que eu falei ontem que estava infectado, Google retirou da Play Store. Maps, agora você consegue fazer o trajeto com vários modais, vários tipos de transporte. Apple Music no Android recebeu suporte ao Chromecast, nem demorou, né? YouTube Kids, que era um aplicativo e acabava que a criança ia pra web, agora vai ter um YouTube Kids web e vai ter inclusive um filtro. Os pais vão poder dizer, olha, tá em idade pré-escolar. Uma criança de 3, 4, 5 anos não é a mesma coisa que uma criança de 10. São 3 idades, de 4 para baixo, de 5 a 7 anos e de 8 a 12. Fitbit anunciou um smartwatch com Alexa, o Versa 2, tem os seus aplicativos, tem Spotify, tem a parte de saúde, atividade física, 5 dias de bateria, chega em outubro, $200. Telltale, estúdio de jogos que morreu, não vai morrer mais, fez o The Walking Dead, o jogo Game of Thrones, ganhou essa sobrevida, muito bem-vindo. E para finalizar, fizeram uma réplica do Apple I, rodando o código original do Steve Wozniak. São 15 chips, você vai conectando, é padrão Arduino, vai conectando, com algumas horinhas você conecta, mas não são meses se você fosse fazer o original. Você vai juntando, tem PS2, tem saída para TV, uma vibe meio Raspberry Pi também, $70. E assim, hackeando a produtividade, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço para vocês, até amanhã, tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.